Olá, gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre quantidade e comprimento dos dreads. Então, se você tem aquelas dúvidas de, por exemplo, como que eu vou começar a ter dreads? Quantos dreads eu preciso ter para ficar legal? Então, nesse vídeo aqui eu vou esclarecer essas dúvidas para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho alguns valores sugeridos de quantidade para colocar na cabeça, que é exatamente os valores que a gente trabalha dentro do nosso site do Gaia Dreads e Artes, tá bom? Então a gente começa com um valor mínimo de 7 dreads. Por quê? Porque com 7 dreads você começa a ter uma noção de como que é ter dread, entendeu? Então assim, 7 dreads dá pra você mesclar entre os cabelos, que nem são os meus, assim, mescladinho entre os cabelos. E também dá pra você colocar tudo só na nuca, né, atrás. Pra colocar tudo na nuca, aí você vai separar duas linhazinhas de raiz e aí dá certinho 7 dreads, tá bom? Na maioria das cabeças, tá? Então é só pra você começar a ter uma noção de como que é ter dreads, né? Por exemplo, pra dormir, pra lavar, pra cuidar, tal. Então é um bom começo, tá bom? Então 7 dreads é o mínimo, pedido mínimo que a gente faz lá no site pra você começar a ter dread. E aí, a gente também sugere o valor de 21 dreads. 21 dreads já é um pouco legalzinho, porque você consegue já fazer alguns penteados já com 21 dreads, já tem uma quantidadezinha boa, né? Então, então também assim, também dá pra você mesclar entre os cabelos, também fica legal, ou dá pra você colocar tudo na nuca e aí dá mais ou menos quase metade da cabeça 21 dreads, tá bom? Já na outra sugestão, a gente tem 33 até 44 dreads. Então, esses valores são bem bacanas também, por quê? Por exemplo, eu tô com 40 dreads, então, ó, a gente tem bastante dread já. Já dá pra você fazer uns coques grandes, uns penteados legais, sabe? Então, de 33 a 44 é uma boa pedida pra você poder fazer uns penteados diferentes, pra você poder mudar bastante o visual. Então, com 44, 40 dreads, que é o que eu tenho, já dá pra mudar bem o visual, tá bom? Então é legal por isso. E aí, a gente tem também a sugestão de 52 dreads, que é para quem quer encher um pouquinho mais a cabeça, né? Por exemplo, eu tô com 40 agora, mas eu pretendo colocar mais uns 20 ou 30 dreads, que eu quero encher um pouco mais também, porque quanto mais dread você tem, mais legal fica seus penteados, mais legal fica a sua aparência, mais fácil fica de lidar também com esses dreads, sabe? Então é bem legal você ter bastante dreads. E aí, o que acontece? Esses são os valores que a gente trabalha dentro do nosso site Gaia Dreads e Artes como sugestão para vocês, tá bom? Aí tem pessoas que gostam de volume, né? De bastante volume na cabeça. Então, por exemplo, se você comprar, vamos supor que você compre 40 dreads de extensão dupla. Os 40 dreads de extensão dupla vão dar, por exemplo, 40 raízes com 2 dreads saindo de cada raiz. Então fica volume, sabe? Fica bem cheio, fica super bonito, tá bom? E aí, se não, você pode comprar 40 dreads de extensão única, que aí você vai encaixando onde você achar que fica legal, tudo. Só que aí ele não dá tanto volume, ele fica igual tá o meu assim, sabe? Fica menos volume de dread. E aí, a gente também tem como sugerir também para vocês pessoas que querem ter muito dread, por exemplo, fazendo a cabeça todinha de dread, sem deixar cabelo, preencher tudo de dread. Um valor legal é mais ou menos 90 dreads, até 100 dreads, você preenche toda uma cabeça. Isso lembrando que você fazendo umas raízes que são delicadas, né? Raízes pequenas, pra ficar uma boa quantidade de dread e ficar bonito, sabe? Aquele dread bonito de se ver. Então é assim que a gente sugere pra vocês, tá bom? E agora, gente, falando de comprimento. Vamos lá, então. Sobre os comprimentos que você precisa escolher para ter os seus dreads. Então você tem que levar em consideração qual vai ser a técnica de fixação que você vai usar. Então vamos lá. Se você for usar a técnica de fixação trançado, que é igual à minha, você tem que lembrar o seguinte: o seu dread, ele vai vir grudadinho aqui na sua raiz, certo? Você vai fazer o trançado e ele vai manter o comprimento que você escolheu. Por exemplo, no meu caso, esse dread meu é de 60 centímetros. Então, ele vai ser sempre 60 centímetros. Por quê?
Quando crescer a minha raizinha aqui em cima, eu vou desmanchar a trancinha e prender o dread novamente lá pra cima. Então ele vai sempre manter esse tamanho de 60 centímetros, tá bom? Essa é na técnica trançado. Agora na técnica clássica, então assim, toda vez que você dreda o seu cabelo, você perde um pouquinho do cabelo, do comprimento dele. Então vamos supor, se eu dredar esse meu cabelo aqui, eu vou perder um pouquinho dele, vou perder pelo menos uns 4 dedinhos dele, a gente perde, sabe? Então ele vai subir um pouquinho. Aí você tem que levar em consideração o tamanho que tá o seu cabelo, quanto que você vai fazer pra... se você vai realmente dredar essa raiz, né, dele, e o tanto que vai sobrar entre cabelo seu e a extensão que você vai pedir, tá bom? Então, vamos supor que você queira uma extensão de 30 centímetros. Leve em consideração que você já vai ter um tanto do seu cabelo dredado também, tá bom? E aí, pra você medir, pra você ter uma noção mais ou menos de como você quer o comprimento, você pode pegar uma fita métrica que nem essa, ou uma régua se você não tiver, tá bom? E aí você vai colocar no seu couro cabeludo e vai puxar até onde você quer o comprimento dos seus dreads, tá bom? Então vamos lá, por exemplo, no nosso site de sugestão, a gente tem como o tamanho mínimo de 20 centímetros, que é um dread pequeno, né? 20 centímetros é isso daqui. Então vamos ver, se você colocar eles aqui em cima, eles vão parar exatamente aqui, certo? Se você colocar eles aqui na nuca, eles vão parar aqui embaixo, tá bom? Então é isso que você precisa saber, você precisa medir, ver como que você vai querer, qual o tamanho que você vai querer dos seus dreads e fazer seu pedido lá, tá bom? Então é isso, gente. Eu acho que eu esclareci algumas dúvidas de muitas pessoas que sempre perguntavam também pra gente como que fazer pra escolher quantidade e comprimento dos dreads, tá? Então essa é uma média que a gente trabalha. E se vocês tiverem mais coisas pra saber sobre isso, tiverem mais sugestões ou dúvidas sobre isso, posta aqui pra gente também, tá bom? Obrigada, um beijão!